Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sejam ótimos. Vamos continuar nossa aprendizagem, né? Falando um pouquinho agora de história. Nós estávamos falando, né, das expedições portuguesas, da facilidade de Portugal para o mar, do objetivo, né, no primeiro momento dessas expedições. E agora a gente começa a falar após a chegada desse povo europeu no território brasileiro, que anteriormente, né, eles não conheciam. Eles chegaram aqui, tinha um povo nativo, conhecedor desse território, dono desse território, e aí os portugueses chegam, assumem a posse desse território. Mas no primeiro momento, o governo português não demonstrou muito interesse nessas terras, não. Primeiro, eles acharam que essas terras eram uma ilha, mas aí foi conhecendo esse território, tanto que eles colocaram o nome, né, de Ilha de Vera Cruz. E ao conhecer a dimensão do território do Brasil, eles trocam o nome e colocam Terra de Santa Cruz. O convívio entre eles e os indígenas é um convívio que permite o conhecimento da grandeza desse território e faz também com que eles descobrissem, né, a riqueza que estava aqui, que chamou muito a atenção tanto da coroa portuguesa e posteriormente de outros países, que foi a descoberta do pau-brasil, uma madeira super valiosa pelo miolo que ela apresenta, né, pela tinta que ele fabrica, pelos móveis que podem ser realizados a partir dessa madeira, e muito valorizada na Europa. E aí, nós tivemos, né, a devastação desse pau-brasil, onde foi tirado do Brasil e foi levado à Europa, levado a Portugal, para lucrar em cima dessa madeira que é brasileira, que era, em caso. E aí, quando tem a descoberta dessa grande riqueza, e aí posteriormente terão outras descobertas, nós vamos conhecer, mais um fator determinante que faz com que a corte portuguesa, que a coroa portuguesa, perceba a riqueza que existe no nosso território, que é o pau-brasil, os portugueses demonstram um interesse nesse lugar, pela sua dimensão de território e pela riqueza que ela apresenta de biodiversidade, em especial do pau-brasil. Mas não só os portugueses demonstram esse interesse. Nós temos também outros países que começam a se interessar por esse território. E aí, como é um território grandioso, você começa a ter a necessidade de proteção, de ocupação e de exploração para o conhecimento, né, de quais outras riquezas tem que não era ainda do conhecimento da corte portuguesa. E nós temos 3 expedições, cada uma com o seu objetivo. Vamos lembrar um pouquinho? Nós temos as expedições exploradoras, cujo objetivo era explorar as novas terras, era conhecer essas novas terras. É a partir dessas expedições que eles começam, né, que eles conhecem a riqueza que nós temos no Brasil. Foi assim que descobriram o pau-brasil. Posteriormente, né, com a chegada dos bandeirantes, que eles interiorizam essa exploração, os minérios, as minas, as riquezas, né, minerais que aqui tinham. As expedições guarda-costas, que expedição é essa? Bom, já estavam mostrando que era um país cheio de riquezas. E o olhar não só do povo e da corte portuguesa estava atentos ao Brasil. Outros países, como Holanda, como França e a própria Espanha, começam, né, a olhar esse território com mais atenção. Então, para proteger esse território, os portugueses mandam as expedições guarda-costas, com o objetivo de proteger o litoral. Só âncora, só vai parar ali, né, os barcos, os navios que forem permitidos por Portugal. Qual é o grande intuito disso? Evitar uma invasão de outros países no território que eles adentraram e fizeram sua colônia. Expedições colonizadoras. Como as expedições guarda-costas
e o território do Brasil era muito grandioso, já não estava dando tanta conta de proteger o território brasileiro, a corte portuguesa manda portugueses para cá. O objetivo é colonizar, é por população, é fazer construções de casas, de comunidades e povoar aos poucos o território brasileiro, garantindo assim a posse desse território por parte de Portugal. E aí, quando a gente fala dessas expedições, a gente está falando de tentativas que Portugal tem para domínio desse território, onde eles descobrem ao decorrer das suas explorações, ao decorrer das suas expedições, o quanto valioso tem, quanto valioso é e quantas riquezas tem. E aí você tem uma colonização fundada, né, apoiada, vamos trocar o termo, em 3 fatores. Na grande propriedade rural, na monocultura, né, que é o plantio de um produto só, e o trabalho escravo. A grande propriedade rural, porque depois da devastação do pau-brasil, e aí você descobre não só a riqueza do pau-brasil, mas também a riqueza de solo e clima que nós temos, eles começam a cultivar aqui a cana-de-açúcar. E todo o cultivo dessa cana-de-açúcar, ele é destinado ao lucro que Portugal recebe. Por quê? Porque na Europa é um clima mais frio, não é propício para o plantio dessa cana-de-açúcar. E o açúcar produzido a partir desse cultivo era muito valoroso, era muito valioso, e os países europeus compravam isso por um preço alto. Então, esse cultivo enriquece o preço no bolso daquele que vende. A monocultura, o cultivo de um produto apenas, e o trabalho escravo. Nesse trabalho escravo, nós tivemos 2 momentos. Um deles com a população indígena e o outro deles com a população que foi trazida de forma forçada do continente africano para os nossos territórios. Visto que a população indígena, muitos já tinham, né, morrido, falecidos pelos conflitos, pelos maus tratos, pelas doenças, e ainda assim escravizados, principalmente nas expedições exploradoras, onde eles eram capturados para estar trabalhando ali para os portugueses. E quem demonstrava o território, quem conhecia esse território eram eles, né? E com isso, a gente começa, né, a história de colonização, de uma forma geral, de uma forma ampla, onde Portugal tem um conhecimento do tamanho do território do Brasil. Quando eles têm esse conhecimento do tamanho do território, a corte portuguesa começa a não dar conta de administrar, de cuidar desse território, protegendo ele de invasões de outros países, mesmo na tentativa de suas expedições, visto que a nossa área litorânea é grande, visto que nós somos divisa com outros países, outros lugares que pertenciam naquele momento a outros países. Então eles começam a ter a dificuldade de administração. E além disso, Portugal não tinha uma renda que possibilitasse essa administração. E aí, o que eles fizeram com o território brasileiro? Eles dividiram esse território brasileiro em 15 lotes. Essa divisão do território brasileiro em 15 lotes são chamadas de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, elas eram doadas, a posse delas, né, eles eram doadas aos donatários. Os donatários tinham a função de estar cuidando dessa capitania, mas a posse delas ainda pertence à corte portuguesa. Eles não são donos, eles são administradores. Então, olha bem aqui o esqueminha que a Tia Cris fez sobre as capitanias hereditárias. Para ajudar na administração do território brasileiro, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes. Estes lotes foram chamados de capitanias hereditárias. Os donatários recebiam a posse da terra, mas não eram donos das capitanias. Então, eles tinham a posse como administrador, não como donos.
Eles não poderiam, por exemplo, passar essa capitania para outra pessoa. Por quê? Porque não eram deles. Eles tinham ali que cuidar delas, mas não era deles, era da corte portuguesa. Tanto que os donatários, eles tinham direitos e deveres das suas capitanias. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Quais eram os direitos? Ou seja, os donatários não eram donos, né? Eles tinham a posse dela para cuidar dela, mas a terra continuava sendo da coroa portuguesa, mas eles tinham seus direitos e seus deveres, ou seja, o que eles podiam fazer e o que eles tinham obrigação de fazer. Então, os direitos dos donatários, o que eles têm direito dentro daquela posse que eles tinham como administradores? Cobrar impostos das pessoas que viviam na sua capitania, então passavam, cobrando uma renda dessas pessoas. Eles poderiam doar terra, mas não é dar, é doar. A pessoa ali, eles não podem dar aquilo que não é deles. A pessoa ali cultiva aquela terra em nome desse donatário. Escravizar os indígenas, para trabalhar naquele território e exercer a justiça pelo rei. Por exemplo, essa escravidão, ou se algo acontecesse, eles podiam punir em nome do rei, em nome da corte portuguesa. Tudo bem? Então, esses eram os direitos. Agora vamos ver os deveres, ou seja, as obrigações que esses donatários tinham. Defender e colonizar as terras, colonizar, estimular o desenvolvimento econômico com os próprios recursos, ou seja, apesar deles não serem donos, serem os administradores, de não poderem dar aquela terra, deles largarem para lá, de vender aquela terra porque não era deles, eles podiam aqui, eles tinham que cuidar e cultivar com recursos próprios, visto que eles tinham o direito, de estar cobrando impostos, de estar administrando aquele lugar. Então, quem fazia a capitania se fortalecer economicamente eram os cuidados que o donatário tinha com ela. Não podiam comprar ou vender de outros países com outros países, ou seja, eles não podiam ter comércio com outros países. Eles não podiam vender os seus produtos que eram cultivados na capitania com outros países e não podiam comprar nada de outro país, a não ser de Portugal. Tinham que pagar impostos à coroa portuguesa. Quer um exemplo? Quando os bandeirantes adentram o interior do Brasil e eles descobrem, os minérios, eles descobrem a riqueza que a gente tem, o ouro, o diamante. Essa descoberta não é apenas do dono que está ali da capitania, do donatário que está ali da capitania. Essa descoberta tem que ser paga uma taxa à corte portuguesa, pois eles são os verdadeiros, donos daquele lugar. Então, descobriu aquela riqueza, não pode ficar apenas para o donatário. Eles têm que pagar o imposto para a corte portuguesa. No entanto, muitas capitanias, elas fracassaram. Quais foram os problemas? A gente tem vários conflitos com a população indígena, visto que a gente está vivendo um momento em que a população indígena é escravizada, parte, deixa de existir aquela amizade interesseira e eles começam a demonstrar qual que é o real interesse naquela terra. Então, os indígenas começam a perceber a devastação que teve do pau-brasil, o interesse em lucrar em cima da terra, em cima daquilo que era sagrado para eles, e além disso, a grande extermínio de vários povos indígenas. Então, você tem muitos conflitos entre os donatários, entre os colonos, com os indígenas, que é um dos motivos do fracasso. Além disso, a falta econômica de recursos econômicos dos donatários para fazer com que aquela capitania aumentasse a sua economia, frutificasse. Você tem duas capitanias que dão super certo. E um dos motivos é o cultivo da cana-de-açúcar. Então, se você lembra o porquê, aí você já sabe por que ela deu certo. Porque eles cultivavam a cana-de-açúcar, onde sai um produto super valioso para a Europa, que era o açúcar, e eles lucravam em cima disso.
Quais foram essas capitanias? São Vicente e Pernambuco. Com essa devastação, esse fracasso da capitania, a corte portuguesa começa a se preocupar com o território brasileiro. E aí ele determina agora uma nova administração, onde o objetivo não é acabar com essa divisão de 15 lotes, mas é fortalecer essas capitanias. Porque dentro das capitanias hereditárias você tem 15 lotes e cada um com seu donatário, cada um com seu administrador, que recebiam a posse, que podiam até doar, mas que não podiam passar essas terras, porque não era deles. Essa terra pertence à corte portuguesa, à coroa portuguesa. Tia, mas se o donatário morrer? Se o donatário morrer, é passado para o filho dele. Por isso, capitania hereditária. O poder, a posse que é dada da corte portuguesa, ela é passada da própria linha hereditária daquele donatário, do filho. E aí, com o fracasso dessa capitania, ou seja, elas não estão rendendo o lucro, a proteção que Portugal espera, Portugal determina os governos gerais, onde o objetivo é centralizar o poder. Aquele poder que era distribuído entre os 15 donatários, ele fica centralizado na mão de um governador geral. Vamos ver um pouquinho quem foram esses governadores? Então, os governos gerais. O objetivo dos governos gerais era fortalecer as capitanias e centralizar o poder. Já colocou os 3 governadores aqui, o que eles fizeram? Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, Duarte Costa, fundação do Colégio de São Paulo, e Mendes Sá, que se destacou muito enquanto governador-geral. Por quê? Porque ele resolveu vários problemas da colônia. Assim como ele fundou a cidade do Rio de Janeiro e expulsou os franceses. No período do governo geral de Mendes Sá, você tem uma invasão francesa. Aliás, isso já vem ocorrendo muito antes, né? Mas ele consegue expulsar os franceses. Então você tem vendo, tanto com a divisão das capitanias hereditárias, quanto dos governos gerais, desde lá das expedições, isso são tentativas do governo da corte portuguesa continuar com o domínio do território brasileiro, devido às riquezas que ao longo do tempo é descoberta nesse lugar. Enquanto colônia, nós não somos um país, né? Colônia é o lugar de posse de um outro país, onde o objetivo é enriquecer e fortalecer esse colonizador. Tudo bem? Bom, isso é um pouquinho da matéria, né? Que nós estudamos, mas que a tia Cris acha importante você estar relembrando. Nós vamos ter o prazer de conversar sobre um pouquinho sobre ela, mas caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bem? Um beijão para vocês e fiquem com Deus.